Boa noite! Boa noite. Como vocês estão? Muito bem. Seguinte, ó. A gente vai olhar pra cá. A gente vai olhar pra cá porque estamos com duas câmeras aqui gravando. Então, não se perde. A gente também É, é a primeira vez que a gente vai gravar nos dois, então vamos lá. então vamos lá. Hoje a nossa live é sobre consultório rentável. Que foi um assunto também pedido aí no formulário, né, que colocaram que como faz para ter um consultório rentável. O que a gente tem que pensar, né? Eu acho que a gente tem que alinhar um pouco no que significa isso, né? Para mim, consultório rentável é aquele que está tendo resultado positivo, né? Está gerando lucro, certo? Isso é um consultório rentável. E para você começar a pensar em falar ou pensar em querer estruturar para ter lucratividade, né? Para você ter um consultório rentável, você precisa de algumas ações. Eu acho que hoje o intuito aqui é a gente depois deixar um checklist de algumas ações que você vai fazer para começar a se estruturar para ter o consultório rentável. Nós fizemos um checklist aqui, que é o seguinte, é um início para você estruturar, tá? Um consultório rentável, esse assunto ele é denso, ele tem muitas ações que você precisa fazer para ter esse consultório rentável. Só que, como a gente não tem aí, né? Senão eu ficaria 5 dias falando aqui. Então a gente fez um checklist para você começar a estruturar o seu consultório aí de uma forma que você comece a ter ele com mais lucro, ter mais lucratividade aí no seu consultório. E aí, só rapidinho antes de você falar, a gente fez um checklist. Esse checklist, quem tiver interesse, me pede no direct aqui, Gabi, me manda o checklist do consultório rentável, e aí eu te mando só para você ir guiando aí as suas ações para você começar a ter lucratividade, beleza? Então vamos começar. A verdade é o que você precisa saber para ter o consultório rentável. Hoje nós vamos falar que, né, a Gabi falou que é um tema mais denso porque ele envolve mais a parte administrativa e financeira, né, basicamente. Então, por exemplo, vamos começar. Você tem que conhecer teus custos. Né? Nós já fizemos uma live antes de custo. Então, os custos fixo e os seus custos variáveis. Vamos dar aqui alguns exemplos do que é o custo fixo e variável para dar uma lembrada. Né? Custo fixo. Todo mês, você indo para o consultório ou não, vai ter esse custo. Né? Aluguel, secretária, condomínio, né? Internet. Luz e água, vai depender do quanto usa, mas sempre você vai tem, vir. porque no final do mês vai vir. Então você tem que fazer aí do quanto mais ou menos vem, né, de luz e de água, uma média. Se você tem, por exemplo, um cirurgião dentista que é CLT, tem que estar nessa conta, porque ele é CLT, né, ele recebe salário. Né, CRO. O seu CRO, mesmo ele sendo, mas eu pago uma vez por ano, mas ele é fixo. Você trabalhando ou não, ele vai cair na tua conta lá. Não tem o boleto conversa, chega, né? O boleto chega. Né? Quando a gente fala de marketing aqui, às vezes você faz uma ação, uma revista local, um jornal, alguma coisa, ele é fixo. Por quê? Porque você, mesma coisa, você estando lá no consultório ou não, aquilo ali vai cair na sua conta. Né? Que mais? Funcionário. Funcionários, né? Muito importante. Né? E o funcionário é o seguinte, né? Você não pode esquecer de fazer aquela conta que o funcionário, na verdade, ele não é só aquele valor que você deposita tem os no encargos. mês. Tem os encargos. Isso. Tem a insalubridade, né? Dependendo do funcionário, né? Se for uma TSB, depende do que for, tem a insalubridade, até o dentista tem insalubridade, aí tem que fazer um cálculo, que aí você tem que incorporar no salário e também tem encargos em cima da insalubridade. Muito do que a gente vai falar aqui hoje, nós já falamos separado aí em alguns vídeos aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo? Juntando as ideias, tá? Então, você vai ver mais para frente. Então, você pode ir pesquisando aí que vai ter, por exemplo, alguns assuntos mais detalhado em outro vídeo. Aqui a gente está
Pegando as Isso, ideias um e geral, estruturando né? uma ideia. Isso. Agora, os custos variáveis que você tem, né? Por exemplo, custo da dental, né? Por que custo da dental é variável? Porque vai depender da sua produtividade, né? Quanto você vai atendendo, você vai consumir mais material, né? São os Você vai consumíveis comprar e você vai mais. comprar mais, né? Por exemplo, laboratório, né? Laboratório é a mesma coisa. Se você protético, né? Se você tem serviço, né? Faz a prótese, você vai ter laboratório. Se não, você não tem, né? Por isso que ele é variável, né? Os impostos, Impostos, comissão, né? EPI. Desculpa. Cirurgião dentista, né? Porque às vezes ele não está no seu no SLT, mas às vezes você chama um cirurgião dentista para trabalhar, depende da forma que você trabalha, né? Você vai pagar ele ou uma comissão, alguma coisa, de alguma forma diferente de um salário. Então tem que incluir também o cirurgião dentista. Até você mesmo, né? Depende como você faz o recebimento. Se você coloca no seu planejamento você receber como cirurgião dentista, você vai estar aqui, Exato. né? Como comissão. Sim, exatamente. EPI, né? Hoje importantíssimo, né? Não usar, que usar sempre foi, mas hoje o valor do EPI ficou... Ele está bem considerável na Está considerável na conta, exatamente. Né? Antigamente você falava, vai colocar um negócio de R$ 1, que você sempre teria que pôr, tá? Mas hoje não tem nada mais de R$ 1, né? A caixa de luva tá aí R$ 130, as toucas já 20, 25, R$ 30. Então você tem que considerar tudo e não vou nem falar de luva. nada. Não vou falar de luva. Mas aí, vamos continuar. Aí outra coisa que você precisa, que é fundamental, né? É calcular o custo da hora do seu consultório. Isso é de extrema importância, você saber o custo da hora do seu consultório. Hoje não tem mais como você atender sem você ter uma ideia. O certo é você ter exatamente o valor da hora do seu consultório. Então vamos lá, do nosso checklist, a primeira ação é conhecer todos os custos. E aí dividir em custo fixo e variável. Segunda ação, calcular a hora do seu consultório. Temos uma live aqui de como calcular a hora do consultório extremamente detalhado, que o Rodrigo ensina tudo. Então, vai lá e olha, tá? Show de bola essa Você já aula. percebeu também que o checklist está de uma forma que você, por exemplo, para você calcular a hora do seu consultório, você tem que ter as outras informações em cima para poder chegar nesse cálculo, tá? Aí nós vamos para quê? Para precificação. Esse é um outro item muito importante, né? Que as pessoas normalmente falam um valor porque pegou de um colega, de um outro dentista, ou ouviu a concorrência, não tem, nunca fez um cálculo para você descobrir qual que é o valor de fato do seu procedimento, né? Então, dentro da precificação, é aquilo que a gente fala, nós temos que fazer algumas ações, dentro dessas ações tem algumas tarefas, né? Então, na precificação, você vai ter diversas tarefas para você conseguir chegar na precificação, né? Vai começar, por exemplo, uma delas, você vai ter que fazer o quê? Uma relação de custo de cada material que você usa por procedimento. Então, é isso mesmo. É cirurgia? Então, você vai ter que... Qual cirurgia? Então, você vai ter que pegar o que você usa naquela cirurgia, cada item, e você fazer o quê? O custo. Você levantar o custo do procedimento, por procedimento. Essa parte, gente, é o seguinte. Dá trabalho fazer. Dá trabalho. Só que é o seguinte, quem está comprometido, tá? Quem quer ter aí uma evolução profissional, evolução do consultório, quer ter um consultório rentável, não adianta, tem que fazer o negócio acontecer. Você quer fazer acontecer, você vai ter que sentar lá e ficar ali 2, 3 horas fazendo, porque é procedimento por procedimento, tá? Não é um geral, um catadão e distribui. Tem que ter detalhe. Procedimento por procedimento. Vai fazer a restauração, o valor da resina, o valor do ácido, o valor do bonde, o valor das tiras de lixa, o valor de broca, de tudo. EPI, você tem luva, que considerar tudo. Anestésico. Tudo. Isso. Aí, calcular também o custo dos impostos, né? Você tem imposto. Então, você na precificação, você tem que calcular os impostos. Aí, vou voltar um pouco. Você vê, a gente já falou também do quê? Do custo da hora do consultório. Então, é importante, na precificação, você ter o custo da hora do consultório, né? Porque você vai fazer um cálculo lá de quantas sessões você vai ter que usar. Tudo. Então, ela envolve no custo na precificação. Outras coisas que você tem que considerar.
Por exemplo, taxa de cartão. Você trabalha com cartão de crédito, né? Tem uma taxa. Quantas vezes se divide? Tem taxa. Você faz antecipação? Também é outra conta. São gastos que você vai ter, né? São valores que você precisa considerar na hora de fazer uma precificação, né? Porque isso aí também faz parte do quê? Um planejamento teu, né? Se é um planejamento seu não, eu vou parcelar até em 12. Faz parte da sua estratégia. Só que envolve uma conta para você não ter prejuízo. O consultório aguenta, né? Planejar. Exatamente. Planejar não parcelar dividir. dessa forma? Isso. Outra coisa que você precisa ver, né? Custo do cirurgião dentista. Por exemplo, o cirurgião dentista, se você está trabalhando com de fora, né? Você está contratando um amigo, um colega, é por comissão. Como é que você está fazendo? Então você tem que considerar se é a comissão, você tem que considerar essa comissão na sua precificação, né? Outra coisa que tem que ser considerado também na precificação, marketing. Tem que considerar o valor de marketing. Ela tem que ser distribuída, né? Então você tem que considerar o valor de marketing. Outra coisa que também, despesas administrativas. Você tem despesas administrativas. Então você precisa considerar essas despesas financeiras, como eu já disse antes, você tem que considerar também, né? E aí uma coisa muito importante na precificação, que é o que a gente está falando aqui. Você tem que o quê? Colocar a sua margem de lucro. Então você vai calcular a margem de lucro que você quer, né? Lembrando sempre, tendo que ser coerente, né? Então você tem aqui a chance do quê? De colocar a tua margem de lucro. Feito isso, depois que você fez toda essa conta na precificação e atingiu a sua precificação, finalizou ela, você já sabe qual que é a tua margem de lucro por procedimento. Se você vai parcelar, se você não vai, tudo isso já vai estar considerado na precificação. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando você vai colocar, por exemplo, custo de marketing, custo de despesa administrativa, financeiro, você coloca ali em porcentagem, né? Então, 2%. Isso. E aí você... Bem lembrado. Você já tem que ter aí uma noção, por exemplo, marketing, você quer investir aí R$1.000 por mês, por exemplo, né? E aí você coloca a porcentagem... Isso. Certo? Tá certo? É isso aí. É que na verdade é o seguinte, a gente faz uma conta mais macro, exatamente. A gente fala quanto a gente vai gastar por mês lá, depois a gente faz uma porcentagem disso para você diluir nos seus procedimentos. É uma conta matemática que vai aprender a fazer, que não é tão complicada. Que assim. Quem estiver na precificação guiada... com certeza vai já saber de uma vez por todas. E também no produtividade guiada, que o bônus, olha, quem não entrou, o bônus é o curso da precificação guiada. Então quem entrou, vai ter tudo lá. Outra coisa que precisa ver muito importante, seu fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa é importante. O que é o fluxo de caixa? É tudo que entra e tudo que sai do consultório, do teu dia. Fluxo de caixa diário. Né? Será que você fechou positivo, negativo? Tem problema fechar negativo? Depende. Né? Então seu fluxo de caixa é importante você conhecer o seu fluxo de caixa. Outra coisa também muito importante. A gente está meio acelerado, você não acha que a gente está meio... que tô indo direto na jugular. Eu tô assim, tô acelerada. Eu tô na jugular. Né? Então vai. O fluxo de caixa é importante, que nem eu tinha dito. Outra coisa que é muito importante, capital de giro. Aqui é onde as pessoas cometem o maior erro na hora de calcular o capital de giro. Né? Às vezes nem sabe o que é o capital de giro. O capital de giro é o capital que você precisa ter para você pagar suas despesas, né, para você rodar por um período. Se você calcula 3 meses, você tem capital 3 meses para você gerar o seu negócio. 2 meses, 1 mês, né? Então, assim, isso depende de cada estratégia de cada um. Uma coisa importante, capital de giro, eu parcelo em 12 vezes. Tá aí, esse é um negócio importante. Por quê? Porque você tem que já calcular, porque se você parcela em 12 vezes, se todos os pacientes parcelarem em 12 vezes, num primeiro momento, o que vai acontecer? Você precisa ter dinheiro para bancar essas prestações que vão vir só lá na frente. Né? Se tiver laboratório, você vai ter que pagar no final do mês. Exatamente. Você vai ter que pagar no final do mês, só que é o seguinte, teu paciente vai te pagar daqui 12 meses. E se pagou o cartão, o primeiro mês ele nem te paga, é só depois do outro mês. Então você precisa calcular isso, porque você tem que ter dinheiro, senão o que acontece? Você vai ter que pegar o seu dinheiro do seu bolso particular para você sustentar o consultório ou a tua clínica. Né? Então é muito importante o capital de giro, você ter ideia de como calcular e quanto você tem de capital de giro, formar o capital de giro. O capital de giro é importante também para quem trabalha com convênio, né? Convênio também. Por que é convênio também? Porque duas coisas acontecem. Primeiro,
O Convênio, ele convênio, tem aquele delay, né? Pode ele não te pagar. paga no mês seguinte, né? Ele leva um tempo para te pagar. Né? Quando Outra ele coisa, paga. é isso que eu falo. Outra coisa, se você não for glosado, porque senão você manda, volta, aí você tem que mandar de Ah, novo. convênio é uma Então beleza. você precisa ter o quê? Um capital de giro. Você tem que saber quanto que você vai precisar de fôlego para você continuar nas Girar o operações. consultório. Né? Mas olha só, pensa, tudo isso é importante, mas se você não tiver a precificação, saber a sua margem de lucro, não adianta ser só o capital, eu tenho dinheiro, eu estou aportando dinheiro, você não está tendo um retorno, né, que é o retorno sobre investimento, que você está colocando dinheiro lá. E quanto que ele está voltando? Né? É a tua margem de lucro. Isso você precisa saber. A precificação, aquela é quase que o corpo, né, da operação. Vamos dizer assim, ela vai te garantir a tua margem de lucro, desde que você faça as outras coisas. Né? Então, mas aqui é o coração, é a precificação, porque se você dá o preço errado, foi tudo por água abaixo. Né? Porque a gente depende da venda, né? A gente depende do valor do nosso procedimento. É muito importante você ter a precificação correta, né? E a margem de lucro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, vou até antecipar um pouquinho, com os descontos. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Do capital de giro, qual que é a média para você ter ali desse capital? 3 meses, 4 meses, 5 meses? Aí que tem. Por isso que eu falo que faz parte da estratégia, né? Lá na frente de falar que tem planejamento. Porque depende. Depende muito do teu fluxo de paciente, como você está atendendo, como é que tá acontecendo as coisas. Agora, nessa pandemia que veio tudo aí, as coisas complicaram demais, né? Porque caiu muito o movimento, as pessoas, o movimento cai, né? A entrada ela diminui, mas os custos continuam, que nem a gente falou, né? Custo fixo é o seguinte, se não entrou dinheiro no consultório, o seu custo fixo ele vem, não importa. Uns 3 meses? Eu acho que é no mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses. Se eu falo 6 meses, vai ter gente que fala assim, você tá maluco, é muita coisa. E de fato é. E não é fácil você começar a criar um capital de giro se você já não sai com essa mentalidade, né, de capital de giro. Porque na hora que você vai fazer o investimento, né, do consultório, tô montando um consultório, uma clínica, tá, você tem que considerar esse capital de giro já, na partida, porque isso é fundamental. Né? Muitas empresas fecham porque não tem capital de giro. O problema é capital de giro. Né? Se você pegar esse dinheiro no banco, não esquece. Se eu precisar de capital de giro e entrar no banco, vai ter custo. Né? Vai ter um valor lá, você vai pagar impostos sobre isso. Imposto, você vai pagar taxa sobre esse dinheiro. Né? Isso vai te custar um valor. Então tudo isso tem que estar onde? Na precificação, tem que estar considerando. Né? Próximo item a ser considerado. Aí, para você começar a ter ideia se você está tendo lucro ou não, você tem que saber o quê? O chamado break-even. Né? O que é o break-even? Break-even point que o pessoal fala é o seguinte, é quando tudo que você vende e todos os seus custos, o lucro é igual a zero. Você não perde dinheiro e nem ganha dinheiro. O lucro é zero. Então é o seguinte, por isso que a precificação é importante, por isso que também você saber o custo da sua hora é importante do consultório. Né? Então se eu tenho, vou dar um exemplo rápido aqui. Se eu tenho uma despesa minha, 15 mil reais, geral. Se eu faturo 15 mil, zerei. Esse é meu break-even. Bolinha. Né? Então, assim, eu estou sendo bem simplista, tá? Eu não estou fazendo conta com, não, agora tem taxa tem imposto, tem não sei o que, se eu emito nota, tal, então esse valor até sobe, né? Então, assim, zero. Então, assim, no mínimo, para você começar, na hora que você descobre, você está vendo como você começa a descobrir mais ou menos se está tendo lucro ou não? Na hora que você descobre todas as suas despesas, aí a conta é simples. Então, assim, se eu estou gastando 15 mil, eu tenho que faturar quanto? Né? Então, assim, se eu faturo 15, eu empatei dinheiro. Então, por isso que eu falo, eu gasto 15, entrou 15, só que eu tenho um monte de prestação. Aonde que eu vou arranjar dinheiro para pagar o laboratório no final do mês? Porque o 15 é fixo, tem alguns variáveis, mas assim, laboratório não está aqui nessa conta. E aí? Né? Vai ter que tirar do bolso. Né? E o break-even vai te dar isso, você vai te dar a noção de quanto que você tem que, no mínimo, faturar para você não perder dinheiro. Por isso que usa esse break-even, isso é bem comum, né, na parte administrativa. Né? Próximo item, planejamento de metas. Então, depois que você fizer todo esse checklist, começar a fazer todas essas contas, é hora do quê? De você estabelecer algumas metas. Né? Para você ter a lucratividade, para você ter um consultório lucrativo, não é também, eu fiz o preço e agora eu tô lucrando. Não. Né? Você tem que ter o quê? Um planejamento da tua meta. Quanto você quer faturar? Anual, mensal,
quinzenal, semanal e tem o diário, porque você tem o custo seu também no consultório. Então você tem que saber quanto que está entrando todo dia para você fazer essa conta e corrigir rotas. Por isso que eu falo, tem que ser todo dia. Gente, essa parte de meta é muito simples. Ninguém faz, mas é muito simples. Você tem que. Qual que é a base? Qual é a minha meta anual? A hora que você fez a anual, é só você ir dividindo. Divide por 12, depois divide por 4 e depois por 30 lá. Não, Por mas 30 não, por 5, 7. por 5 é 7 domingo, né? Por 5, 7 6, se depende de quanto trabalhar. você trabalhar. Né? Então você vai dividindo, aí você chega ali na sua meta diária. Quanto que você tem que faturar por dia para chegar na sua meta? Daí mensal e depois Quinzenal, anual. semanal e diário. Semanal, E assim, quinzenal, mensal e anual. outra coisa que é importante. Então, eu calculei, fiz a precificação, eu tenho minha margem de lucro. Por isso que eu falo dos custos. Você também tem que controlar custo. Né? Então aí, você com mais informação, você vai começar assim, eu tenho a precificação com 20, por exemplo, 20% de lucro. Eu sei que meus procedimentos tem 20% de lucro nos procedimentos. Só que é o seguinte, você tem os outros custos que você tem que calcular. Então você tem que ter uma meta. Eu tenho que ter uma meta, quantos procedimentos eu preciso fazer no mês? Né? Ou por dia? Por quê? Porque você precisa fazer, por isso que eu falo, planejamento de marketing também. Você tem que estar fazendo venda, né? Porque no fim é isso, você também está fazendo venda. Então você precisa ter vários cálculos, várias informações para você conseguir o quê? Manter um consultório lucrativo, né? Manter a lucratividade do consultório. Então esse é o básico, né? Agora que terminou aqui o checklist, lembrando que quem quiser esse checklist para conseguir seguir aqui certinho e colocando os valores para começar a tirar a venda aí, é só me pedir no direct, tá? O que acontece? Deixa eu falar um negocinho aqui, um assunto que eu acho importante. A maioria dos cirurgiões dentistas, tá? Tem medo de fazer esse tipo de conta. Porque sabe que a probabilidade de não ter lucro, de não estar tendo lucro, é muito grande. Só que é o seguinte, né? A ignorância é muito mais cara, entendeu? Então tira a venda, vamos começar a trabalhar aí com lucratividade. E para você trabalhar com lucratividade, você precisa fazer essas contas, tá? Até quando você quer se enganar? Então, é isso que eu tenho para falar. Não tenha medo. Às vezes vai doer o que você vai enxergar aí na sua conta. Só que é o seguinte, você tem que pensar pelo lado bom. Ok, você teve o primeiro passo, que foi querer saber o que está acontecendo. Agora que você quis saber o que está acontecendo e você percebeu... Calma aí, deixa eu só tirar aqui. Pronto. E percebeu o que está acontecendo, você vai traçar uma rota de ação. O que você precisa fazer, o que você precisa melhorar. E uma dessas rotas, né, uma dessas ações é justamente fazer esse checklist inicial, tá? Existe muito mais coisa por trás disso, mas esse checklist inicial para você o que? Guiar. Né? É uma direção, né? Um norte, é só um norte. Né? Aproveitar o teu gancho, e isso é verdade. Não é incomum. Na hora que você faz a precificação, você vai descobrir o seguinte, que não só você não está tendo lucro, mas vai ter procedimento que você está pagando para estar fazendo. Isso não tem sentido. Né? Então, quando a gente fala de precificação, a precificação não é geral, não é um valor geralzão. Né? Você vai ter as margens, elas vão... Vai ter procedimento que vai ter uma margem maior, vai ter procedimento que vai ter uma margem menor, você vai adaptando isso daí, né? Mas você não pode ter nenhum procedimento, você não pode fazer procedimento que você está pagando. Né? Você vai fazer, por exemplo, uma restauração e de repente, na hora que você faz a conta lá, você está tirando do bolso R$30 para cada restauração que você está fazendo, então não tem sentido. Né? E aí também é uma sacada, né? Depois que você teve essa noção da lucratividade de cada procedimento, o que você vai fazer? Começar a trabalhar em cima dos procedimentos que você tem maior lucro. Isso aí que é a produtividade guiada, né? Que a gente fala, né? Então, você vai conseguir, você já vai saber quais os procedimentos que você tem uma lucratividade maior e você vai conseguir trabalhar com esses procedimentos, né? De que forma você vai trabalhar com isso daí, é lógico que isso aí vai se encaixar em caso a caso. Mas você vai conseguir entender que você vai ter procedimentos que vão render mais dinheiro, né, vão te dar mais lucro,
e procedimentos que não vão te dar tanto lucro, mas porém ele tem que te dar lucro. Por isso que a gente fala, cuidado na hora de dar desconto. Principalmente quando eu tenho calculado aqui um procedimento, tem uma margem, tem outro tipo de margem. Se você soma e passa o orçamento, você tem que tomar muito cuidado na hora de dar desconto, porque qualquer coisa, um prótese aqui, e eu estou com qualquer outro tipo que não envolva laboratório, né, um custo é menor, se você dá um desconto muito grande, o que vai acontecer? Esse procedimento vai ter que pagar o do procedimento de prótese. Então tem que tomar cuidado com desconto. Desconto também a gente tem um vídeo aqui já. O desconto ele tem que ser planejado. E outra coisa mais importante, desconto não quer dizer venda fechada, tá? Isso. Você fala para o paciente, olha, não, mas eu te dou desconto, não quer dizer que vai fechar com você. Exatamente. É muito melhor você tentar negociar, tá? Negociação não quer dizer dar desconto. Negociação é a compra ser boa para o paciente e a venda ser boa para você. Os dois. Então, tem que ser bom para os dois lados. E geralmente, qual que é bom para os dois lados? É a negociação, a forma de pagamento, né? Muitas vezes o paciente ele não está buscando desconto, só que você já bota lá de cara, olha, posso te dar desconto, né? Então, tem que tomar cuidado. Tenta primeiro trabalhar na negociação do paciente da forma de pagamento. É por isso que eu falo, já falei em outros vídeos, vou até falar novamente aqui. Eu acredito no seguinte, que quando você faz a precificação, você, sendo coerente, você está cobrando o justo. Né? Então, na hora de dar o desconto, não tem margens grandes de desconto. Por quê? Porque você está fazendo o justo. E outra coisa, você vai com muito mais propriedade dizer, olha, não posso passar desse ponto. Por quê? Porque você sabe a conta. Você já fez a conta. Então, assim, não existe aquele desconto de 30%, 50%, né? Então, assim, você já vai com muito mais firmeza, então, assertividade. Então, você vai passar uma segurança também para o paciente, porque você vai ter a convicção do que aquilo ali que está cobrando é o justo, e você tem o teu limite. E é o seguinte, é parar de ter medo. Parar de ter medo, a hora que você sabe o quanto você pode dar desconto. E tem paciente que é assim, a palavra é a verdade, que acaba sendo abusivo, ele quer, só que é o seguinte, se você sabe o máximo de desconto que você pode dar e você já chegou no seu máximo, não adianta você querer fechar negócio, o paciente querendo mais desconto, se você vai se prejudicar. Tem que parar de ter esse medo, sabe? Se você vai fazer compra, por exemplo, em outros lugares, não tem essa, o cara não te vende nenhum produto que ele vai ter prejuízo. Então, nós também não podemos vender um produto que a gente vai ter prejuízo. Se chegou no seu máximo e infelizmente, não bateu com o que o paciente queria naquele momento, não vai dar negócio. E é simples assim. E uma coisa bem importante para lembrar, né? Nós estamos falando de precificação e de preço, né? Ah, olha, a clínica do lado fez um preço bem menor que o teu. Tudo bem. Né? Porque é o seguinte, a gente não conhece quais são os custos deles. Né? Você não conhece qual é o custo do outro dentista, você não sabe com que margem ele trabalha, né? Você não sabe quanto ele paga de aluguel, qual a estrutura dele. Então, assim, você tem que conhecer o seu. Né? Você tem que conhecer o seu custo e você tem que conhecer o seu trabalho. Então, você tem que valorizar o seu trabalho. Às vezes, lá, ele não está valorizando o trabalho de nenhum dentista. Ele põe o preço lá embaixo. Tudo. Às vezes, nem ele sabe se está tendo a margem ou não. Né? Ele pega uma margem no montante geral. Né? Então, assim, cuidado, né? Cuidado, exatamente isso. Não tenha medo. Se você sabe a tua precificação e o teu limite, não tenha medo de dar o valor e não queira tentar cobrir alguma oferta que você chegou no teu limite. Por quê? Você vai pagar por isso. Vai sair do seu bolso. A pena. Tem que saber se impor um pouco mais. Né? É uma empresa, gente. Consultório é uma empresa. Não dá para levar como um brinquedo aí, um hobby, né? Não, é uma empresa. Mesmo se você tem não. Que ter lucro, mesmo sendo um consultório pessoa física, a gente já falou até em outros vídeos, é o seguinte, tem que separar. Né? Mesmo você sendo físico, mas as contas e banco é tudo separado. Então você separa. Tá? Então, assim, mesmo não tendo empresa, é o que você falou, ela é uma empresa. É pessoa física, mas é uma empresa. Você tem que considerar isso. Esse é o primeiro passo, você tem essa ciência, né? Você tem que conseguir separar a pessoa, né? A pessoa física do seu consultório. Se você começar a separar isso, já é um grande passo, você já está começando no caminho certo. Então
acho que foi, né? É isso aí. Conseguimos passar aqui. Então, esse é o início aí para você ter um consultório rentável, começar a estruturar. Para quem tem mais dúvida, pode perguntar aqui pra gente, a gente vai ficar super feliz em responder, beleza? Aí é só perguntar aqui e a gente dá aí as diretrizes do que precisa. Tá bom? Então, por hoje é só, essa semana vai ter mais live, não perde, porque os assuntos estão aí interessantíssimos, viu? Valeu! Valeu, gente!